E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. Essa é a segunda aula minha aqui, né, dessa disciplina de matemática, ou de cálculo diferencial integral 1, se você preferir. E nessa aula eu vou falar em especial sobre as funções exponenciais e logarítmicas, tá? A ideia aqui também é trazer algumas aplicações para a parte de juros compostos, né? O que eu vou fazer aqui basicamente é dividir essa aula em 3 vídeos. Esse é o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar da parte das funções exponenciais. Aí no segundo vídeo eu vou falar um pouco da ideia de funções compostas e funções inversas, para daí falar das funções logarítmicas, né? Porque eu vou tratar as funções logarítmicas como inversas das exponenciais. Então vamos lá. Nesse nosso primeiro vídeo aqui, né, eu vou falar em especial de funções exponenciais, as propriedades das funções exponenciais, e vou trazer um exemplo ali de funções exponenciais com os juros compostos. E por fim eu vou comentar sobre o número e, tá? Mas é só uma comentada rápida ali. Então, primeira parte aqui das funções exponenciais, né? As funções exponenciais, então, como está escrito aqui, elas são conhecidas pelo comportamento e pelos seus gráficos, né? E elas são utilizadas em diversas situações, então, desde problemas da natureza, envolvendo equações diferenciais, né, que são assuntos de cálculo que aparecem mais para frente, como o problema de meia-vida, né, o decaimento do carbono 14, e também na economia ele aparece na parte dos juros compostos. Então essas são as principais situações ali em que aparecem as funções exponenciais. Tá? Uma função exponencial, então, ela pode ser definida da seguinte forma. Ela pode ser escrita como f de x é igual a um a elevado a um x. Não confundir isso aqui com a função potência. Na função potência, né, a variável está na base e o expoente é fixo. Aqui é o contrário, você tem uma base fixa e a variável está no expoente. Então, essa nossa base aqui, ela vai ser um valor real positivo. Tá? A gente, em especial, toma esse cuidado aqui. Ok? É possível pensar também para funções né, com a negativa ou o próprio a igual a zero, mas seriam outras situações, ele não teria o mesmo comportamento, em especial no que diz respeito à continuidade. Então, para a gente interessa esse caso aqui, em que o A é maior que zero. Ok? E a gente vai dar uma analisada no gráfico aqui, em especial tomando um cuidado. Então, vamos vir aqui para o GeoGebra, onde a gente tem né, o gráfico de uma função exponencial. Então, eu coloquei aqui um valor do A, né, que é a nossa base, para poder mexer, para modificar o valor, e a minha função está definida, vocês podem ver aqui no canto esquerdo do GeoGebra, como A elevado a x. E daí o A é o valor que eu modifico aqui. Ó. Então, o menor que eu coloquei é 0,2. Tá? Pode ver que é uma função decrescente, ela passa por esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0,1, e sempre vai passar por esse ponto 0,1. Por quê? Porque sempre a elevado a zero vai ser igual a 1, independente do valor de a. Tá? À medida que eu vou aumentando a, olha o que vai acontecendo com o comportamento dela. Ela continua sendo decrescente, só que ela vai decaindo mais devagar, ok? Até eu chegar no a igual a 1. Quando eu chego no a igual a 1, a função para de ser decrescente e fica constante, né? Porque a elevado a x, para qualquer x, vai ser sempre 1. Então ela deixa de ser de ter aquele comportamento de decaimento. Até em algumas definições o pessoal define que o A tem que ser diferente de 1 por causa dessa situação, mas não tem problema, para a gente aqui não vai fazer muita diferença. O importante é analisar a diferença do gráfico quando A é menor que 1, ó, que a função é decrescente, e quando A é maior que 1. Quando A é maior que 1, a função passa a ser crescente. E veja que ela continua passando pelo ponto 0,1 aqui. Tá? Só que à medida que você vai aumentando o A, que acontece? Essa função ela cresce mais rapidamente, tá? Enquanto o A nem está mexendo muito. Ó. Aqui A igual a 2, né? Aqui ó, 2 e aqui A igual a 3. Ó. Uma unidade, como já fez diferença aqui no comportamento da função. Tá? Aqui, se eu distanciar mais, eu consigo ter uma ideia né, do quanto que ela está crescendo mais rápido. Ó. Ok? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, se eu pegar, por exemplo, A igual a meio aqui, ó, que é o problema da meia-vida, o que que significa isso? Vou dar uma aproximada. Ó, quando A igual a zero, a função vai ser 1. Quando A igual a 1, vai ser meio. Okay? Quando A igual a 2, é meio ao quadrado, que é 1/4. Quando A igual a 3, é meio ao cubo, que é 1/8. Depois, 1/16, 1/32. Isso aqui vai ser um número cada vez menor, por isso que ele está cada vez mais próximo do eixo X. Mas um detalhe é que se a gente der um zoom aqui, ó,
você vai ver que ele nunca toca o eixo X, ele fica cada vez mais próximo, tá? Mas se a gente der mais uma vez um zoom, você vai ver que ele ainda não está tocando no eixo X. Por quê? Ele vai ser um número cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, mas nunca chega a zero. Então a gente diz que essa função é assintótica em relação ao eixo X. O que que significa isso? Que ele vai se aproximando cada vez mais, mas nunca toca, nunca cruza o eixo X. Mesma coisa para o A maior que 1, só que daí para o menos infinito, né? À medida que a gente vai diminuindo o nosso x, a função também vai se aproximando cada vez mais do zero, mas nunca toca, nunca cruza o eixo x. Ok? Então essa é a principal característica aqui do gráfico de uma função exponencial, tá? Que é o que eu trouxe aqui para vocês. Então, se o a estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Se o a for maior que 1, a função será crescente. E se o a for igual a 1, será constante. Tá? Como eu disse, algumas pessoas definem, não consideram esse caso aqui como sendo função exponencial. Tira da definição, mas não faz diferença para a gente aqui. E aquilo que eu comentei por último, que a função é assintótica ao eixo x, ou seja, o gráfico está sempre acima do eixo x, sempre um valor positivo, mas que cada vez se aproxima mais do zero, né? Quando a função é decrescente, ou quando, no caso da função decrescente, ela vem cada vez mais próximo de zero e vai crescendo, ok? Mais para frente, quando a gente for trabalhar a parte de limites, a gente vai voltar nessa função aqui para analisá-la com mais cuidado. Tá? Quanto às propriedades das funções exponenciais. Então, as propriedades que a gente tem aqui, elas vêm das propriedades de potência, que são bastante naturais quando a gente trabalha com números inteiros, principalmente. A gente consegue demonstrar de uma maneira mais simples, mais intuitiva. Aqui, como a gente está trabalhando com funções, em que o x pode ser, a princípio, qualquer número real, né? Então, as propriedades não são tão diretas assim. Elas acabam vindo das propriedades para números inteiros, acabam sendo as mesmas, mas a demonstração delas é um pouquinho mais complicada. A gente precisa de algumas ferramentas de análise matemática que a gente não tem aqui. Mas as propriedades são essencialmente as mesmas, né? Quando você tem uma multiplicação de potências da mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Ou quando você tem uma divisão de potências da mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. E quando você tem um produto vezes elevado a um certo expoente, você pode, de certa forma, distribuir o expoente aqui. Okay? Então, essas propriedades são as mesmas. Elas também valem para funções exponenciais, mesmo que você tenha variáveis aqui sendo valores reais. Bom, vamos analisar aqui um problema, então, de juros compostos, né? Antes vamos entender como é que a gente monta, como é que funciona a parte de juros compostos e resolver um problema aqui bem prático. Então, como que trabalha a questão de juros compostos? A gente tem algumas coisas aqui. O primeiro é o capital inicial, né? Aquele valor que você investe, né? Ou se for um juros no caso de uma conta, seria a tua conta inicial, a tua dívida inicial, ok? Você tem o I, que é a taxa de juros, certo? Que normalmente a gente trabalha com decimais, então se você tiver uma taxa de juros de 20%, a gente, em vez de escrever 20%, a gente escreve 0,2%. Uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos é que tem algumas palavras na matemática importante. O D a gente pode entender como um produto, uma multiplicação, e o por a gente pode entender como uma divisão. Então, quando você fala 20%, eu posso entender como 20 por divisão, né, que escrevi como fração, cento. Tá? Então, isso aqui dá 0,20 ou 0,2, né, se você dividir por 100. Se você tiver alguma dificuldade, né, de passar de porcentagem para decimal, é só dividir por 100. A gente tem também o tempo, então, é o tempo que o capital será aplicado ou o tempo de juros que você vai ter que pagar de uma conta, né? E daí o importante dizer aqui é que a unidade de medida do tempo tem que ser a mesma da taxa de juros. Se você tem uma taxa de juros ao mês, você deve contar o teu tempo T em meses também. Ou se tiver uma taxa de juros ao ano, você deve contar o tempo em anos também, tá? E por fim, a gente tem o montante. O que que é um montante? É o valor final. Se você investe um capital a uma taxa de juros por um determinado tempo, ao final, né, do tempo você vai ter o montante. A mesma coisa se você tem uma conta, né, em que tem um juros, em que vai se aplicando mês a mês. Então, você começou com uma conta, vários meses que você não pagou, vai ter um novo valor. Esse novo valor é o montante, que é o valor inicial mais os juros que está sendo acrescentado ali.
beleza? Então a gente pode relacionar essas grandezas por meio desta fórmula aqui. Eu vou dar uma ideia de como que surge essa fórmula. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um capital inicial aqui de R$100, tá? Que eu estou investindo aqui a uma taxa de juros, vamos supor aqui um juros de 20%, 0,2, só para a gente pensar, só para a gente raciocinar. Tá? Então no meu mês zero, então eu vou colocar quando meu T igual a zero, o que, que acontece? Eu tenho R$100, tá? Ainda não rolou os juros. Quando o meu T for igual a 1, quanto que eu vou ter? Eu não estou preocupado aqui em chegar no valor, eu estou preocupado em montar uma expressão para chegar na fórmula. Então, olha só, eu vou ter os R$100, que é o meu capital inicial, mais 20% de R$100, ok? Ó, 20% é o 0,2, 20% de R$100, olha a multiplicação aqui, certo? Então, olha só, eu posso escrever isso aqui, eu colocar o meu 100 em evidência, eu posso escrever como 100 que multiplica 1 mais 0,2. Ó, já começou a aparecer algo parecido aqui. Agora vamos para o T igual a 2, meu segundo mês. Então, o que, que eu vou ter? O dinheiro que eu tinha anteriormente, que é isso daqui, eu vou escrever dessa maneira, 100 que multiplica 1 mais 0,2, mais 0,2, que é 20%, do valor anterior. O que, que é o valor anterior? É isso aqui de novo. Então, vou escrever 100 vezes 1 mais 0,2. O que, que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso colocar de novo o meu 100. Aliás, eu posso colocar em evidência aqui, ó, o meu 100 vezes 1 mais 0,2. Então, 100, 1 mais 0,2 em evidência, que multiplica o quê? 1 mais 0,2. Aqui não está multiplicando nada, então é 1 e aqui 0,2. Ok? Agora pode ver que 1 mais 0,2 vezes 1 mais 0,2 eu posso escrever como 1 mais 0,2 ao quadrado. Tá? Então pode ver que já começou a ficar nesse formato. Para t igual a 3, se eu aplicar o mesmo raciocínio, o que, que eu vou ter? Mesma coisa, vai ficar 100 vezes 1 mais 0,2 ao cubo, e assim por diante. Então, é por isso que a gente escreve essa fórmula desse jeito. Ó, pode ver que tem o capital inicial, que aqui era 100, 1 mais a taxa de juros, que é o I, elevado ao tempo. Tá? Então, é desse raciocínio que vem esta fórmula aqui. Beleza? Bom, além disso, a gente tem uma outra grandeza importante que é a de juros. Os juros daí, no caso, é o quanto que foi acrescentado ao capital para que você tenha um montante. Então, a gente relaciona por essa fórmula aqui. Ó. Se você pega o capital inicial mais os juros, o quanto rendeu, você tem um montante. E essa fórmula é utilizada principalmente quando você quer saber só os juros, né? Então, se você isolar aqui, ó, os juros vai ser o montante menos o capital inicial. Essa é uma outra fórmula equivalente. Beleza? Então, eu vou mostrar isso para vocês por meio de um exemplo aqui. Ó. Olha esse exemplo. Então, a gente aplicou aqui R$1.000 na poupança a uma taxa de 0,11% ao mês, tá? Por um ano. Quanto de juros obteremos? Então, vamos por partes. Primeiro, o que é esse R$1.000 aqui? Ó, o quanto que a gente está aplicando? Então, é o nosso capital inicial. R$1.000. A taxa de juros, 0,11%. Escrevendo já em decimal, isso aqui vai dar 0,0011. De novo, se tem dúvida como transformar de porcentagem em decimal, é só pegar esse valor e dividir por 100. Né? Lembra que é 0,11%. Então, divididos por 100. Ao mês. Beleza? Minha taxa aqui de juros está ao mês. Por um ano. Então, esse um ano é o tempo. Tá? Então, o meu tempo aqui eu vou colocar na mesma unidade de medida, 12 meses, tá? Já que o juros está ao mês. A taxa de juros está ao mês. Aí a pergunta, ele não está pedindo montante, ele está pedindo os juros. Então, ele quer o J. Pela fórmula, o que eu consigo calcular é o montante. Então, eu vou ter que utilizar as duas fórmulas ali. Montante é igual ao capital inicial, 1 mais I, elevado a T. Nosso caso aqui, então, o montante vai ser R$1.000 vezes 1 mais I, já fazer direto, né? 1 mais I vai ser 1,0011 elevado a T. Então, elevado a 12. Bom, aqui eu vou precisar de uma calculadora para resolver, né? Se eu for fazer na mão, multiplicar 1,0011
0,11 vezes 1,0011 até chegar na 12ª potência vai levar muito tempo. Então vamos fazer assim, ó, utilizando aqui a calculadora do computador mesmo. Primeiro eu faço a potência, então 1,0011 elevado, né, que é o x elevado a y aqui, ele já apareceu o chapéuzinho, a 12, né, já que é um ano, dando igual, deu 1,01328, tal. Beleza, agora isso daqui eu multiplico por 1.000, né, que é a conta que eu tenho aqui, e a gente chega nesse valor aqui. R$ 1.013,28. Então, montante igual a R$ 1.013,28, tá? Mas ainda não é o que ele quer. Ele não pediu um montante, ele não pediu qual que é o valor que você vai ter na tua poupança depois de um ano. Ele quer saber qual é os juros. Bom, os juros a gente pode fazer direto aqui, ó, mas utilizando aquela expressão que eu comentei, né? Juros é igual ao montante menos o capital. Nosso caso aqui, R$ 1.013,28 menos R$ 1.000. Então, você vai obter de juros R$ 13,28. Então, isso significa que se você tem R$ 1.000 hoje, colocar na poupança com essa taxa de juros aqui, por um ano, né, ao final de um ano, você vai lucrar a fortuna de R$ 13,28, certo? Então, esse é um exemplo de aplicação na parte de juros, de poupanças, para funções exponenciais, beleza? No próximo vídeo, então, eu vou comentar sobre funções compostas, funções inversas, para depois a gente entrar em logaritmos, e a gente vai utilizar logaritmos para novamente voltar a esse tipo de situações aqui de juros compostos. Então é isso daí, valeu, até o próximo vídeo.